Olá, continuando então, terminando a leitura do capítulo 8 da obra Dom Quixote de Miguel de Cervantes, sobre a espantosa aventura dos moinhos de vento e outros acontecimentos dignos de lembrança. Eu fiz o primeiro vídeo iniciando a leitura do capítulo 8. A leitura que eu estou fazendo da obra de Dom Quixote é uma leitura adaptada para a linguagem dos adolescentes, porém é uma edição interessante para a gente tê-la em casa, para quem tem filhos e querem contar as peripécias, né, e as histórias e as aventuras do romance de cavalaria, né, de Dom Quixote de La Mancha. Eu indico essa edição, ela é excelente, ela pega muito bem o universo do romance, que a gente sabe muito bem que a obra de Dom Quixote é uma obra muito extensa, ela tem aproximadamente 126 capítulos, ela é composta de duas partes, ou seja, primeira parte, só para vocês terem uma ideia, a primeira parte ela foi publicada em 1605 e depois demorou mais 10 anos para publicar a segunda parte do romance, no caso, em 1615 foi publicada a segunda parte do romance. Então, ela é uma obra composta por duas partes, uma obra muito extensa, que tem aproximadamente 120 e poucos capítulos, 126 capítulos. Dependendo agora, né, dependendo da edição, que depois eu vou falar e vou deixar para vocês aí a referência bibliográfica, para que vocês possam seguir aí para os estudos de vocês, as leituras de vocês, caso vocês queiram conhecer a obra na íntegra. Eu mesma não tenho a edição com o texto original, eu não tenho esse livro na minha biblioteca, eu só tive a primeira parte do romance, já faz muito tempo, mas aí eu acabei emprestando e aí não. Acabei perdendo essa única edição que eu tive, eu nem me lembro agora, era um livro de capa dura, não me lembro agora a editora. Não sei se era a Companhia das Letras, enfim, eu sei que eu tive a primeira parte, né, dessa história com os textos originais, ou seja, uma tradução, né, muito boa, por sinal. Mas eu trabalho muito com Don Quixote, com os meus alunos, né, porque eu acho importante a apresentação dessa personagem é, para as crianças, para os adolescentes. É, eu acho importante que ela seja uma personagem que mova os nossos sonhos, que continue fazendo a gente sonhar, imaginar e que também nos acrescente um pouco de loucura, né? Para que a gente, através da loucura, que depois eu também pretendo explicar, essa loucura que move, essa loucura que dá coragem a Don Quixote de correr atrás de seus objetivos, né? Correr atrás dos seus sonhos, mesmo que ele seja impossível. Então vamos terminar aqui a leitura. É aquele momento em que a personagem ela avista uma carruagem e nessa carruagem tem vários frades beneditinos e algumas donzelas. Acho que uma só. Aqui não deixa muito claro, mas acredito que ele, ao ver a carruagem, ele avista mais de uma donzela. Que para ele, uma mulher dentro de uma carruagem era uma donzela em perigo. Como leitor de romances de cavalaria, era assim que ele via, imaginava as aventuras e as batalhas no caminho que percorria. Então ele começou a imaginar que os frades pudessem ser supostos inimigos. E aí ele vai interceptar essa carruagem. E aí a gente continua a história. Enquanto isso, Dom Quixote falava com a senhora da carruagem, dizendo-lhe:
O meu forte braço derrotou a soberba dos seus sequestradores, formosa senhora. E para que não tenha trabalho em descobrir o nome de seu libertador, saiba que me chamo Dom Quixote de la Mancha, cavaleiro andante e aventureiro. Em troca do bem que fiz, peço que volte para El Toboso e diga para minha bela e incomparável Dulcinea de El Toboso o feito que realizei em nome da sua liberdade. Um escudeiro biscainho daqueles que guardavam a carruagem da senhora, vendo que Dom Quixote não liberava a estrada e ouvindo o pedido de que desviassem para El Toboso, foi até ele, apanhou a lança das mãos de Dom Quixote e disse: Se não nos deixar seguir nosso caminho, juro pelo Deus que me criou que darei fim à sua vida agora mesmo. Dom Quixote lhe respondeu com muita calma: Se você não fosse um simples escudeiro, eu já teria castigado o seu atrevimento, criatura desprezível. A sua sorte é que não posso descer da minha dignidade de cavaleiro, pois vai descer agora, a pancadas. O escudeiro ergueu sua espada e, como estava próximo da carruagem, apanhou uma almofada e improvisou como um escudo. Dom Quixote também empunhou a sua espada e agarrou o seu escudo e avançou contra o biscainho, com a determinação de lhe tirar a vida. O biscainho acertou um golpe tão brutal no ombro de Dom Quixote que lhe desmanchou a armadura. A senhora da carruagem rezava a todos os santos da Espanha para que seu escudeiro e ela própria escapassem daquele grande perigo em que se achavam. Dom Quixote, irritado pelo golpe que havia sofrido, disse em voz alta: Ó Dulcinea, senhora da minha alma, ajude esse seu cavaleiro que, em nome da sua bondade, encontra-se nesta rigorosa batalha. Ao dizer isso, Dom Quixote avançou outra vez, com a espada em punho, contra o escudeiro. O biscainho o aguardava com a espada erguida e coberto pela almofada. Todos ao redor prenderam a respiração e assim assistiam temerosos ao combate. Mas o problema é que, nesse ponto, o narrador da história interrompeu a narrativa, afirmando não ter encontrado mais nada escrito sobre as façanhas de Dom Quixote. O segundo autor desta história, porém, negou-se a acreditar que as peripécias do famoso cavaleiro estivessem destinadas ao esquecimento. Assim, sem se desesperar e com a ajuda da sorte, ele achou o fim destas aventuras, como se contará a seguir. Então é uma linguagem bastante tranquila, muito acessível a todos, até mesmo para um adulto, né, que não está acostumado ao hábito da leitura, né, porque a leitura é um hábito, né, a leitura ela é o dia a dia. Eu sempre digo que ler é um exercício. Se você não exercitar a leitura, realmente você não vai, digamos que, gostar, né? Na verdade, você tem que ler um pouquinho todos os dias, né? Para que você possa realmente ganhar o ritmo, né? Vocês podem perceber que, principalmente quando se trata de romance, né? Como que a gente consegue, por exemplo, pegar uma obra como essa, tão extensa de Dom Quixote, na íntegra, né? Uma obra que é dividida em duas partes, primeira parte, segunda parte, aproximadamente 120 e poucos capítulos. Como que a gente faz? Primeiro, a gente tem que realmente ter força de vontade.
ter força de vontade. Até porque quando a gente conhece Dom Quixote a- por intermédio dessas leituras adaptadas, fica tudo muito mais fácil, né, para a gente buscar os textos originais. E segundo, que é importante que você leia em voz alta, sabe? Você leia para você mesma, sabe? Você leia pausadamente, respeitando a pontuação, perceba o ritmo, porque todo texto ele tem um ritmo, é intencional. O autor, quando ele escreve um livro e ele faz o uso ou não uso da pontuação, é porque é algo intencional. Então a gente tem que, quando a gente está diante de uma obra, de um romance, muito extenso, a gente tem que realmente ler em voz alta, sabe? Esse é o exercício. Ler em voz alta e perceber o ritmo na qual as palavras estão ali se encaixando e parágrafo por parágrafo, as intenções, porque tem uma certa musicalidade, né? Nesse caso aqui, é bem interessante o ritmo, porque são muitas aventuras que Don Quixote vive no decorrer das suas andanças, né? E essas aventuras, você, ao ler e prestar bem atenção, né, na narrativa, né, na forma como está sendo narrado as aventuras, né, colocado dentro da história, você percebe e consegue até ouvir o som da batalha, né, da batalha das personagens, né? Então você consegue perceber a personalidade do protagonista, Don Quixote. Você consegue perceber várias nuances que acontecem dentro das aventuras que ele vive com seu fiel escudeiro Sancho Panza, né? Então é importante que a gente, em primeiro lugar, né, crie essa atmosfera, né, essa força e essa força do hábito da leitura todos os dias para que a gente possa ler cada vez mais, porque ler é muito bom, gente. Estou passando a quarentena aqui lendo e relendo obras que eu admiro, como essa, Don Quixote, né? Uma personagem alucinada que o tempo todo imagina monstros, imagina objetos e coisas inanimadas terem vidas diante dele e imagina personagens como um simples frade religioso ser um possível inimigo, né? Ali colocando a vida de uma donzela, né, em perigo. É muito louco, é muito interessante, mas mais do que isso, se vocês realmente mergulharem fundo nessa obra, vocês vão se divertir bastante. Eu garanto a vocês, porque Don Quixote ele é muito divertido também. Embora ele seja muito divertido, mas ele também tem um outro lado da moeda que é fenomenal, que é o lado da moeda que faz você refletir sobre as atitudes humanas, sabe? Sobre as virtudes humanas. Então vamos tentar entender aqui e vamos tentar contextualizar até mesmo com os dias atuais. Por exemplo, Miguel de Cervantes, né? Como que era a Espanha de Cervantes nesse período de transição da Idade Média para o Renascimento, né? Nesse caso, o romance ele foi desenvolvido durante a Idade Média. Então vocês imaginam todo aquele contexto de medo, de perseguição, de religioso, né? O contexto religioso movendo, né? Todas as coisas. A ciência, ela era inimiga para os religiosos, né? Da época. Deus era o centro do universo, tudo
enquanto resposta para tudo era Deus, nada era científico, né? Outro autor que eu destaco muito bem, que vocês poderiam também mergulhar aí na leitura, é na leitura dos Lusíadas, né, de Camões, né? Ele também relata esse período conturbado aí entre Idade Média e Renascimento e essa atmosfera sombria que existia, né, na Europa. E por outro lado, o que que a gente encontra aqui de moderno, né, dentro desse romance? É um romance que simplesmente ele vai contar as aventuras da personagem Don Quixote, mas ao mesmo tempo ele vai fazer com que você reflita sobre as atitudes humanas, ou seja, Don Quixote é considerado um louco na ação, mas ele é sensato em suas falas. Isso que é interessante. Você começa a pensar e refletir sobre isso. Ele era uma personagem corajosa, era uma personagem destemida, era uma personagem que era, não, eu tô falando era, né? É uma personagem, né? Então, passado não, ele é uma personagem. Ele é presente, né? Em nossas vidas. De tão presente que você às vezes até confunde a personagem como um ser de carne e osso, de tão marcante que ela representa na literatura, né? Do mundo. Então, ele é um louco, mas com fala sensata. É um louco que tem razão. E isso é incrível. Isso é um aspecto moderno de narrar, né? É aquele aspecto em que você não vai só contar a história, mas além de você contar a história, você também vai fazer crítica, crítica à sociedade, crítica ao sistema político, crítica ao, ao mundo religioso, o porquê das questões religiosas quererem comandar as ações humanas na base de troca, na base do medo, né? Como foi o período da Inquisição. Então ele vai questionar tudo isso dentro do romance. Então você se diverte, mas você também começa a pensar sobre essas atitudes humanas que são, na verdade, frutos de um período muito conturbado, né? Tem uma outra contextualização também que eu separei aqui, que esse romance foi desenvolvido e foi depois publicado e depois criou essa, enfim, ganhou mundo afora, né, como um romance importantíssimo para a nossa literatura, né, universal, foi a questão do momento em que a Espanha, naquele período, além desse período histórico de transição entre Inquisição e Renascimento, ela também estava vivendo um período de muita crise. Crise também na saúde, né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar na peste negra, né? Então eu separei aqui, peste negra, no tempo de Cervantes ocorreu uma crise demográfica e de grandes proporções. A morte de quase 1 milhão de habitantes entre 1595 a 1605, em decorrência da peste negra. Foi apenas foi apenas no início do século XVIII que a população da península voltou a atingir os níveis que antes eram níveis de glória, mais ou menos em 1590. Então, assim, tem dados importantes da história. Tem um outro detalhe também. Por que ler Dom Quixote? Porque a história ela sempre se repete. Os momentos conturbados sempre se repete, né? Eu acho que eu não vou aqui, não pretendo aqui fazer nenhuma comparação e contextualizar com os nossos dias atuais. Vou deixar para vocês
refletirem sobre isso e principalmente lerem um romance, né, para tentar entender. É, foi um período de, foi um período conturbado no sentido amplo, né, amplo da história, né? Então esse período da peste negra que andei pesquisando aqui para dar uma relembrada, né? Foi uma pandemia, né, de uma bactéria que vinha de um roedor, era como se fosse uma pulga, um carrapato, não sei. E a população de ratos, né, de roedores, era tamanha na época na Europa, né? E daí muitas pessoas pegaram essa doença do carrapato, né, da pulga. Carrapato? Da pulga. Depois vocês pesquisam, da pulga. E ela matou muita gente na Europa, né? E ela quase, praticamente, meio que exterminou o povo, né? Sem saneamento básico na época, né? Saúde precária. E, enfim. Então, assim, foram todos esses momentos que foram complicados, né? E eu gosto sempre de estar relacionando uma obra literária com outra obra literária, porque eu também vejo lá em Camões a mesma circunstância, né? Eu fico até tentando imaginar, muitas vezes, quando eu volto a reler essas obras clássicas, né, nesses períodos conturbados, eu fico pensando várias vezes como escrever uma obra tão grandiosa como essa, de Dom Quixote, tão maravilhosa, né, num período problemático, né? E ela é muito, mas muito rica, rica em linguagem, rica em conteúdo, rica em histórias, de aventuras, de fantasia, né? Eu até separei aqui alguns trechozinhos, né, que ficaram aí praticamente no conhecimento de todos, mesmo quem não tenha lido o romance na íntegra. Mas todo mundo conhece alguns fragmentos que são da obra Dom Quixote. Mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, é justiça. Então aqui a gente consegue mais uma vez perceber o que eu falei, né? Momentos em que você se diverte, mas momentos que você para refletir dentro da obra, né? O sonho, sobre o sonho impossível. Sonhar o sonho impossível. Sofrer a angústia implacável. Pisar onde os bravos não ousam. Reparar o mal irreparável. Amar um amor casto à distância. Enfrentar o inimigo invencível. Tentar, quando as forças se esvaem, alcançar a estrela inatingível. Essa é a minha busca. Quer dizer, uma busca incessante por um sonho que, a princípio, se dá como impossível, mas dentro da concepção e dentro da vontade de Dom Quixote, ele imaginava que todos nós poderíamos sim ser capazes de atingir esse sonho impossível, através dessa busca incessante sobre a imaginação da personagem. A força de tanto ler e imaginar fui me distanciando da realidade, do ponto de já não poder distinguir em que dimensão vivo. Então, assim, primeiro capítulo do romance Dom Quixote mostra a cena da personagem em seu ambiente, né? Em seu ambiente, como que, como que ele se comportava no seu dia a dia. Então mostra a personagem dentro da sua residência, vai descrever a personagem, vai falar sobre as características físicas. No caso, Dom Quixote é um homem de meia idade, aproximadamente 50 anos. Ele morava praticamente sozinho dentro da sua própria casa, era um homem abastardo, né? Tinha posses. Ele chegou a vender uma fazenda de
tanto amor que ele tinha pelos livros e pela leitura, em especial pelos romances e novelas de cavalaria, que ele chegou a vender, né, dizem é, alguns estudiosos que ele chegou a vender uma fazenda, né, umas de suas terras, umas de seus, enfim, de suas posses, para adquirir mais livros, né? Então ele passava a maior parte do tempo dentro da sua casa, trancado dentro de uma biblioteca, lendo. E o que ele mais gostava era romances de cavalaria, histórias de aventura, imaginação. Tem uma parte aqui que apresenta a sua imaginação foi dominada por tudo o que ele lia nos livros. Então ele lia encantamentos, feitiçarias, batalhas, desafios, ferimentos, amores e disparates impossíveis. Parecia-lhe tão verossímil aquela trama de sonhadas invenções que, para ele, não havia mundo, nada de mais verdadeiro. Para ele não havia no mundo nada de mais verdadeiro do que viver essas histórias de aventura. Então, essa atmosfera, né, dos livros, ela é muito importante na construção da personagem. E durante todo o romance, os livros são apresentados como um objeto de fundamental importância. Inclusive, dialogando com o seu fiel escudeiro, Sancho Panza, ele sempre colocava algo relacionado à ciência, a conhecimentos humanísticos, para o seu amigo, de maneira que ele pudesse se tocar, né? E quem sabe, né? Procurar saber, se informar, ler mais. Ele dava tipo um toque, né? Ao seu amigo fiel escudeiro, Sancho Panza, que ao contrário de Dom Quixote, ele era uma pessoa acomodada, né? Ele era uma pessoa pacífica no sentido de ficar em cima do muro, né? Era uma pessoa que é, ele, ele não tinha ele não tinha muitos sonhos, né, propriamente dito, né? Não imaginava, não sonhava como o Dom Quixote, né? Sancho Panza, ele era uma personagem, a construção da personagem de Sancho Panza era mais prudente, ele tinha mais prudência nas ações, né? Não se metia em brigas, em confusões, como Dom Quixote. E quando se metia, porque não tinha jeito, ele teria que participar daquelas aventuras ali meio que na marra, porque senão ia sobrar para ele, né? Então é interessante. E outro aspecto interessante também na obra entra a personagem da Dulcinea, tá? Que é muito interessante. E ela é apresentada no primeiro capítulo do romance. Não estou dando spoiler não, tá, gente? Mas eu estou só aqui fazendo uma conversa. Uma conversa literária, né, com vocês. Então a Dulcinea, ela é imaginada como os romances de cavalaria, né? Como uma donzela, como uma princesa, sempre com aquele aspecto pré-estabelecido, né? Como característica da mulher da época, alva, bela, muito bela, tinha que ser casta, donzela, mas na verdade essa construção da Dulcinea, ela era uma invenção de Dom Quixote, porque na verdade a Dulcinea pela qual quando jovem ele se apaixonou era uma mulher completamente diferente, era uma mulher camponesa do povo, só que ele, enquanto cavaleiro, não poderia ter aquela mulher do povo ao lado de um homem que ia desbravar o mundo, enfim. E aí ele começa a colocar características na Dulcinea de uma princesa, coisa que ela não era, que é muito interessante também. E a gente vai vendo essa construção dessa Dulcinea de uma maneira muito platônica
E o mais interessante é que toda hora o Sancho interrompia é, o Don Quixote. Não é bem assim, mas eu não estou vendo essa beleza que você está vendo. Olha, ela tem ali mostrando, né, as imperfeições, né, que como todas nós mulheres temos, né? Olha, ela tem uma, sabe, não é aquela mulher esbelta que eu estou vendo, não é aquela mulher de pele muito clara, cabelo muito comportado, né, muito certinho, direitinho. Então, assim, é bem interessante. Vocês, quando tiverem a oportunidade, lerem para poder perceber essa construção aí da personagem da Dulcineia, amada de Don Quixote. De Don Quixote. Eu vou ler uma passagem aqui só para vocês terem uma ideia. Ele se lembrou de uma jovem lavradora de boa aparência e de quem andara enamorado por algum tempo, embora ela nunca tivesse desconfiado disso. Chamava-se, nome verdadeiro de